Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos livros relacionados à arquitetura que eu gostaria muito de ler ou até mesmo ter na minha estante ou no meu escritório futuramente. Desde antes de eu começar a arquitetura, a minha paixão já era ler, então eu lia de tudo: romance, suspense, ficção científica, eu gostava muito de ler mesmo. Quando eu entrei na faculdade, por ter a rotina mais corrida, com estágio e tal, eu acabei deixando um pouco de lado esse tipo de leitura porque realmente não dava tempo. Simplesmente, assim, o único tempo que eu tinha às vezes era no ônibus, indo pro estágio ou pra faculdade. E quando a gente entra também na faculdade, a gente tem alguns livros que até mesmo a faculdade recomenda para agregar no nosso conhecimento, né? E até mesmo para validar como algumas horas complementares. Então a gente faz uma resenha daquele livro e consegue algumas horas complementares. Então, como eu tô de férias agora da faculdade, por mais que teve essa quarentena, pandemia, a gente conseguiu ter férias porque desde o primeiro momento que foi decretado que não ia ter mais aula presencial, somente online, a gente não perdeu praticamente nenhuma matéria, nenhuma aula. Então, agora nas férias eu pretendo ler e eu espero que também influencie um pouco vocês, porque esses livros são bem legais. O primeiro livro é A Psicologia das Cores, como as cores afetam a emoção e a razão. Esse livro, ele mostra como as cores afetam os nossos sentimentos e como elas estão realmente diretamente ligadas, né, uma com a outra e não é por acaso, né? Então, como nós de arquitetura utilizamos muito as cores para trazer o conforto para os nossos clientes, enfim, para os projetos, eu quero realmente me aprofundar nesse livro porque eu acho super importante. Apesar de a gente ter vários conteúdos na internet, ainda assim tirar um livro de base é muito importante. Então, eu sempre vejo muita gente comentando sobre esse livro e eu realmente fiquei muito interessada. O segundo livro é As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino, que é um dos livros assim que em uma matéria, eu não lembro agora qual era a matéria que eu tive, acho que foi no terceiro semestre. O professor fez uma atividade com a gente onde a gente teria que desenhar as cidades que se passam, que são descritas ali nesse livro. Então, são várias cidades descritas do antigo imperador mongol, no caso do seu império, né? Então, nossa, tem assim cidades muito diferentes, muito distintas umas das outras, e isso tudo é com base na nossa imaginação. Então, eu tô super interessada. Depois daquele trabalho, realmente me interessei muito sobre esse livro, e ele nem é tão grande assim, né? Então, é bem legal para estimular a imaginação mesmo e até para perceber as características de cada cidade. O terceiro livro se chama Cidade para Pessoas, do Jan Gell, sei lá como é que se fala esse nome, que é um pouco difícil. E esse livro foi indicado por uma professora no Instagram da minha faculdade, então eu também me interessei bastante. O autor expõe as suas críticas, as soluções para a crise ambiental e também em relação à qualidade urbana, né? Então, o que fazer para melhorar ela? Já que ele comenta também no livro que mais da metade das pessoas realmente já vivem nos centros urbanos. Então, esse livro ele é baseado nos projetos do arquiteto e autor do livro, onde ele tenta trazer um melhor tráfego para as pessoas nas ruas. Então, é bem interessante nessa questão de urbanismo mesmo. Eu ainda não vi o preço dele, mas eu pretendo, assim, pelo menos comprar alguns livros, até porque, apesar da a experiência, né, diferente de ler o livro na mão, já conta como decoração para o escritório, quem sabe, né? O quarto livro que eu me interessei bastante também foi uma indicação de professores, é A Arquitetura da Felicidade, de Alain de Botton. Acho que também é assim que se pronuncia. Ele, nesse livro, analisa a aparência e as características das construções e os objetos, enfim, e como elas interferem, afetam a sensibilidade de cada pessoa. Então, uma construção, por exemplo, pode afetar uma pessoa de um jeito e outra de outro, tanto no humor, em outros sentimentos.
Então é mais ou menos isso que o autor vai trabalhar nesse livro. Então eu também achei bem legal, porque, nossa, tá muito relacionado com a nossa área, e essas sensações de transmitir, né, de tocar a pessoa. Então eu acho bem interessante, super válido ter esse tipo de leitura na faculdade. E por fim, um livro que já tem muitas versões, muitas edições, é o Neufer, aquele livro rosinha que vai estar aparecendo aqui do lado da tela, A Arte de Projetar na Arquitetura. Para quem não conhece esse livro, para quem não é de arquitetura, ele tem assim todas as medidas possíveis, todos os conceitos possíveis relacionados à arquitetura. Sério, ele tem medida para tudo, tem mostra várias plantas também, fachadas, cortes, enfim. Ele assim é um manual praticamente da arquitetura. E nossa, eu ainda me acho super incrível assim como que conseguiram coletar tantos dados assim, né? O trabalho que tem pra acontecer isso. E ele é um livro muito bonitinho, né? Só que ele é bem caro também, então eu ainda não consegui comprar ele porque até mesmo no Mercado Livre, por exemplo, é mais de R$ 200 e sério, gente. É um livro super completo, mas é muito caro também. Então, quem tiver aí vendendo por menos, quem sabe a gente pode fazer um negócio. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você já leu algum livro relacionado à arquitetura, deixe aqui nos comentários para eu estar pesquisando também, vai que eu me interesso e adiciono na minha wishlist de livros de arquitetura. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!